Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Pogba está cada vez mais perto. Gente, vídeo chamada com Memphis, diretor financeiro. O que está acontecendo? Tem um possível chapéu por Andréas Pereira, que estava conversando com o Palmeiras, e tem mais um meio-campista que está na pauta. Jogava na MLS, estava na Argentina, nasceu nos Estados Unidos. Vou te contar tudo. São muitas informações. O que está acontecendo, gente? O Memphis Depay virou o executivo do Timão. Vazou não vazou, né? Ele postou uma conversa com os seus amigos, né? Ele postou dessa maneira, numa chamada de vídeo com Paul Pogba, ao lado do Pedro Silveira, o diretor financeiro do Corinthians. E aí tudo modifica, né? Tudo muda. Não é apenas um interesse do Pogba lá numa conversa com luva de pedreiro dizendo eu jogaria de graça no Corinthians, o Memphis, não sei o quê. Não é apenas isso. É o Memphis ligando para o Pogba do lado do diretor financeiro. Tudo bem, eles poderiam estar numa janta ali e tal, mas aí eu preciso dizer para vocês que a conversa existe, gente. A conversa existe. Não é só por essa foto, mas essa foto ela simboliza de que a conversa existe. Eles não estavam falando ali sobre a alta do dólar. Eles estavam falando sobre, evidentemente, a possibilidade de Pogba vir ao Brasil, jogar no Corinthians. E eu falava aqui, né, inclusive na comparação com o Marco Verratti, que foi outro jogador oferecido ao Corinthians, o italiano lá que jogava no PSG, que está na Arábia Saudita, de que o Pogba ele tem mais a cara do Corinthians, no sentido da brasilidade que o Memphis carrega. Né? O Memphis tem uma brasilidade, né? Embora, as suas raízes africanas demonstram isso, né? E acho que é por isso que ele se adaptou tão bem ao Corinthians e ele está amando viver o jeito Corinthians de ser, o jeito brasileiro, um cara que é completamente diferente, né? Completamente diferente. Eu conversei com alguns jogadores do Corinthians que me disseram assim, cara, o Memphis ele é uma estrela, mas ele é, como direi isso, né? Ele é do povo, cara. Ele é do povo. Ele gosta da bagunça, ele gosta no bom sentido, né? De estar no meio do churrasquinho, da pelada, do torcedor. Bom, eu nem preciso ficar falando isso para vocês, né? As atitudes do Memphis falam muito mais. O cara que vai lá para a quadra da Gaviões, o cara que vai lá para pro ABC Paulista, ali numa comunidade em Santo André ou São Caetano, se eu não me engano, foi lá, conviveu com as pessoas. É isso, ele se envolveu, ele poderia simplesmente ficar dentro de um helicóptero, dentro de uma mansão luxuosa, chegar no CT, treinar e ir embora. E ninguém o criticaria por isso, porque dentro de campo ele resolve. Agora, eu também acho, e aí é uma opinião minha, evidentemente, que ele resolve dentro de campo e a sintonia dele com os jogadores, com o grupo, e a coisa está dando tão certo por conta disso. Porque ele também se envolveu no resto, no todo. E por isso a adaptação foi muito rápida. Eu penso que o Pogba, até pela proximidade que ele tem com o Memphis Depay, que faz o meio de campo, né, muito bem feito, né, dá para perceber, e também pelo jeito do Pogba, né? O Pogba também é um jogador mais latino, assim, né, no seu estilo, na sua irreverência. Cara, eu tenho absoluta certeza que esse cara também não teria dificuldades em adaptação, ainda mais com um parceiro ali fazendo o meio de campo. Vocês acham o quê nessa conversa? Que o Memphis não disse para o Pogba como que ele está se sentindo, como que ele está recebido, como que é o clima da Neoquímica Arena a cada jogo, como a torcida está empolgada, como a perspectiva do ano que vem ela é positiva, como ele foi abraçado e ao mesmo tempo está curtindo tudo que ele está vivendo por aqui. Vocês acham que esse relato não foi passado ao Pogba? E é isso que eu tenho para dizer para vocês. O Pogba deu ok. Só que assim, esqueçam essa história de jogar de graça, tá? Ele precisa receber um valor considerável. Considerável. O jogador que tem mercado, o staff do Pogba ainda bate na tecla de que ele teria mercado na Europa, que ele teria que ficar por lá. Então talvez o momento de você pegar o Pogba, de você captar o Pogba, seja justamente no momento de vulnerabilidade, quando ele está suspenso por doping, em que não tem contrato nenhum, em que ele vai demandar um tempo para voltar, porque assim, nós estamos numa outra condição em relação ao futebol europeu. A gente tem consciência disso. Então, para você pegar um jogador desse quilate, poxa, muitas vezes a gente reclama, né? O cara veio em fim de carreira, o Suárez veio jogar no Grêmio sem joelho.
Cara, se ele tivesse com os dois joelhos bons, ele ainda estava no Barcelona, ou hoje já estaria no Real Madrid ou qualquer outro clube. Porque assim, o cara para vir para cá, eles já estão mais numa outra condição, ele já, entendeu? O próprio Memphis, o Memphis já estava, depois de algumas passagens, não digo fracassadas, né, mas com uma expectativa um pouco maior que não acabou acontecendo em alguns clubes da Europa, ele meio que deu uma... E aí ele vem pro Corinthians e dá uma... Reaparece, inclusive, no radar do técnico da seleção holandesa. Então, assim, quando os caras vêm para o Brasil, eles não estão na crista da onda, eles não estão lá no topo, porque senão eles têm mercado lá. E o staff do Pogba ainda quer encaixá-lo na Europa. E ele, evidentemente, vai ter mercado na Arábia Saudita, em qualquer lugar aí que queira pagar as cifras estratosféricas, né, que esse jogador recebe. Então, o Corinthians agora, o que faz? Alinha com patrocinadores possíveis para bancar o salário do Pogba. Me parece que o interesse é claro, tanto do Corinthians quanto do jogador. Tem essa questão dele não poder jogar até março, que eu acho que é um complicador, mas isso, como eu disse, você pegar o jogador agora, talvez seja até uma estratégia, porque se esperar março, quando ele estiver livre, aí as propostas vão encher. Já pensou ele com o contrato já assinado? Aí não adianta, aí ele já vai ser jogador do Corinthians. Então pegar ele agora nesse momento em que ele está sensibilizado com esse apoio, com a torcida invadindo o Instagram, com o Memphis falando bem do clube e com parceiros querendo contratá-lo, eu acho que é o momento de você captar um jogador desse nível, desse quilate. Quem sabe? As conversas estão acontecendo, não há proposta ainda, não há uma negociação. É que negociação é quando já vai para a questão do contrato, né? Então, assim, não dá para dizer que há uma negociação, que há uma conversa. O Corinthians tem tempo, né? Tem alguns meses aí para quando ele ficar livre no mercado, de repente, fichar aí um negócio, um contrato, e até lá, né, vira o ano, as empresas mudam o orçamento, né, do tipo, o que nós temos para gastar nessa temporada, qual a perspectiva, o que faturamos aqui, a todo aquele balancete, né, no final da temporada para começar o outro. Então, daqui a pouco, alguns dias aí podem ser determinantes para que o Corinthians consiga formalizar uma proposta ao Paul Pogba. O que eu digo para vocês é que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. A menos que amanhã depois a gente receba a informação de que não tem nada, foi só um flerte, ele vai jogar na Europa e o Corinthians não evoluiu, resolveu apostar em outros nomes, mas por enquanto, e o fato do Memphis ter postado essa foto foi para dizer que, cara, as coisas estão mais próximas do que vocês imaginem, tá? Bom, vamos falar de outras situações, como por exemplo o Andréas Pereira. Cara, o Andréas Pereira, ele foi contatado pelo Palmeiras. Palmeiras quer contratar o Andréas junto ao Fulham. Ele tem 28 anos. Todo mundo conhece o Andréas Pereira, jogador de seleção brasileira. Eu acho um baita jogador, de verdade. Acho um ótimo jogador. Acho um jogador, assim, que arruma meio campo. Joga em qualquer posição do meio campo. Mas muita gente carimbou ele, né, por aquele lance bizonho, né, realmente lamentável na final da Libertadores, que não pode definir a carreira do cara. Até porque um cara de Manchester United, de Premier League, de seleção brasileira, não pode ser definido por aquele lance, na minha opinião. Até pela regularidade que ele demonstra em toda a sua carreira, né? Mesmo no Flamengo. O Flamengo jogou muito bem. O torcedor do Flamengo ainda reconhece o Andréas, apesar daquele erro, como um jogador interessante, um jogador importante. Ele deu a sinalização, ele deu o aval para negociar porque ele jogaria no Palmeiras. Ele voltaria ao Brasil e jogaria no Palmeiras, só que tem que negociar com o Fulham. E o valor não é baixo. O Fulham pagou 10 milhões de libras para tirá-lo do United. E estariam cobrando 18 a 20 milhões de euros por essa contratação. Como o perfil de contratação do Corinthians é receber o jogador livre de custos para pagar apenas o salário, não me parece que encaixe. Agora, a informação é que o Corinthians poderia oferecer jogadores na troca. E aí me espanta muito que o nome sugerido tenha sido de Breno Bidon, que eu acho que o Breno Bidon vale mais do que isso, tá? Hoje, é óbvio que o Andréas é um jogador mais pronto do que o Bidon, mas eu não rifaria o Bidon, pela idade que o Bidon tem, 19 anos, para obter o Andréas Pereira. Eu não faria esse negócio jamais. É que o Corinthians não vai ter dinheiro para investir. Ou ele pega livre, ou ele dá um jogador taco a taco, como ele fez com o Zenit, por exemplo. O Corinthians adquire 50% do Yuri Alberto, dando vários jogadores, vocês vão lembrar, né? Mantuan, o goleiro Ivan, o Pedro, um monte de jogador para poder
enfim, pegar 50% do Yuri sem gastar R$1. Esse seria o modelo de negócio. Mas, ao que tudo indica, o Fulham não aceita. O Fulham quer dinheiro. E aí complica. O Fabinho Soldado é um trunfo, né? É um cara que conhece o Andrés desde o Flamengo. E aí pode fazer esse contato aí mais próximo com o jogador, daqui a pouco um empréstimo. Mas enfim, o fato é que o Corinthians deu uma sondadinha, do tipo, e aí, Fulham? E se a gente mandar um jogador? Quanto custa? Quem sabe? Tudo mais. O Fabinho deu aquela tenteada, mas ao que tudo indica, ele vai mesmo para o Palmeiras, se é que ele vai, né? Eu digo, o Palmeiras está mais próximo do que o Corinthians, mas o Corinthians deu uma tenteada aí. Pra gente fechar, cara, o Henrique Gigliotti, da Rádio Craque Neto, deu uma informação do senhor, deixa eu até pegar o nome dele aqui, porque eu confesso para vocês que eu não o conheço, tá? Matko Mijevic, do News Old Boys. Ele estava no News Old Boys. Ele é um meia que é considerado argentino, mas ele nasceu nos Estados Unidos. Ele nasceu em Miami, na Flórida. Mas ele tem uma dupla nacionalidade aí. Ele tem até um nome, não sei se sérvio, bósnio, né? Ele tem uma origem, ele tem uma miscigenação, né? 23 anos, meio campista, e foi destaque da MLS durante um bom tempo. Jogava no Montreal. O Montreal é um clube canadense, da divisa ali com o estado de Nova York, que disputa a Major League Soccer. Foi treinado já pelo Thierry Henry, o Montreal. É um clube tradicional da Major League Soccer. Ele jogava no Montreal, jogava bem, inclusive, mas ele é meio doidão. Eu falei com algumas pessoas, né, consegui apurar algumas informações. Ele tem um pouco de... inclusive, as pessoas os jornais, né, os portais que estão dando ali a negociação com o Corinthians estão dizendo assim, cara, o Corinthians vai ter um trabalho só para controlá-lo no extracampo. E aí eu já fico com uma pulga atrás da orelha. Porque o Matko Miljevic, ele é um cara meio temperamental. No sentido de que ele jogava no Montreal e em outros dias da semana ele jogava outros campeonatos. Futebol Society, Futebol 7, sabe? 7 contra 7, grama sintética, essas coisas que a gente joga assim nessas peladas aí e tal. Ele jogava alguns torneios até, não profissionais, né, amadores e tal, com nome falso. Por quê? Porque a Liga Norte-Americana não permite com que você dispute outro tipo de competição, né? Então ele queria jogar bola, né? Até o relato que eu recebi foi o seguinte, cara, acho que era um cara que ele queria jogar, né? Só que assim, não pode, né, gente? E regras são regras. E ele jogava e tal, com nome falso, o que já também indica uma grande cagada, né? Só que ele foi descoberto porque ele se envolveu numa briga e deu um soco num cara. Gente boa ele, né? E aí a MLS descobriu e excluiu ele, baniu ele da liga. E ele teve que voltar para a Argentina e por isso ele estava no News Old Boys. 23 anos, meio campista. Ele é um jogador mais de marcação, assim, né? Mas ele faz, né, aquela transição, né? Ele carrega a bola da defesa para o ataque. Tanto por isso que os números dele não são tão grandes, altos, né? Tem 24 partidas com 2 gols e 1 assistência apenas, mas não é a função primordial dele. Ele passou também pelo Argentinos Júniors no início da carreira e seleção de base dos Estados Unidos. Ele é muito promissor, ele tem talento, mas assim, ele é bem complicado. A informação é de que o Corinthians estaria praticamente fechado com esse jogador. Eu realmente não consegui confirmar se isso é verídico, mas fui atrás de informações do cara, porque eu nunca tinha ouvido falar do Matko Miljevic. Mas, enfim, destaque na MLS, estava no News Old Boys, jogou também no Argentinos Júniors e tem 23 anos. E aí a gente começa a entender que o Corinthians segue atrás de um meio-campista, né? Porque a gente falou nos últimos tempos aí de Verratti, Pogba, Andreas Pereira numa possibilidade, e agora esse jogador aqui que a gente não sabe exatamente o que ele pode dar, não dá nem para colocar na mesma prateleira dos outros que eu acabei citando aí. Enfim, são informações que a gente vai ter que esperar a confirmação ali na frente. Eu espero ter ajudado com um pouco mais de clareza aí sobre o que está acontecendo. O que vocês acham? Esse mano meio maluco, né? Vocês não acham? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!